Louvado seja o Senhor Deus, que nos permitiu estar aqui na sua casa nesta noite, no culto de ensinamento da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Meu Deus e Pai eterno, damos graças a Ti pela Tua maravilhosa palavra, Senhor, por esse texto tão especial da Tua palavra, que vem, ó Deus, a falar o nosso coração grandemente, Senhor, pois precisamos do Teu ensino, ó Senhor, em nossas vidas. Pois assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. A alegria de prestar, a alegria de prestar o melhor serviço a Deus, apesar das circunstâncias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Meus amados irmãos, amigos, o contexto acima do que temos lido, podemos pressentir que Paulo estava falando de uma alegria que devia ser completada, quando ele disse: então completem a minha alegria. Versículo 2. Repetindo o que ele disse: então completem a minha alegria. A completa alegria de Paulo, por sua relevância, por sua importância, está ligada a algumas atitudes do cristão. Querendo dizer que a alegria de Paulo seria completada com base em algumas atitudes a desenvolver no caminhar do cristão. Como assim? Essas atitudes na imitação de Jesus, que os leva à prática de humildade obediente a Deus. As práticas, segundo o padrão de Jesus, nos eleva acima das corrupções do mundo. São 3 temas. Um desmotivante e 2 outros motivantes. Primeiro, o orgulho de Lúcifer, que o levou à queda. A alegria de Paulo em seguir a Jesus Cristo, apesar das aflições. E terceiro,
como desenvolver a salvação com prática na palavra de Deus. Então, o primeiro, o orgulho e soberba partiu de um coração rebelde. Eu estou baseando esse primeiro ponto em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Que diz o seguinte: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. É verdade que esse texto tem também um outro sentido, né? Um sentido histórico. Mas não é sobre o sentido histórico que nós queremos falar. Queremos falar de Lúcifer, que o orgulho que ele atingiu, que se manifestou em desejo, pois não estava satisfeito com a sua posição, almejava exaltar-se acima das estrelas de Deus. Foi então que sua rebeldia o levou à queda. Quer dizer, o pecado teve sua origem no coração de Lúcifer, antes de se instalar no coração do homem. Estamos falando a respeito da origem do pecado antes do homem, antes de atingir o coração do homem, atingiu primeiramente o coração de Lúcifer, o querubim de Deus, que depois de sua rebeldia e queda se transformou em Satanás. Quem era Lúcifer? Lúcifer ocupava uma posição na hierarquia angelical de querubim ungido, segundo Almeida Corrigida. Estava sempre na presença de Deus. Era um ser espiritual, perfeito, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Vemos isso em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Que diz o versículo 15: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Lúcifer era perfeito, até que se transformou em Satanás, que quer dizer adversário. E o outro nome mais conhecido é diabo, né? Que significa caluniador. Esses são os dois nomes mais usados. O mesmo orgulho de querer ser como Deus, ou exaltar-se como Deus, alcançou o coração de Adão e Eva, repassando depois para toda a raça humana. Lúcifer queria subir, mas terminou descendo, né? Mas Jesus desceu para depois subir. Veja aí a diferença, destacado. Porque que Paulo fala tanto da humilhação de Jesus e também fala na exaltação de Jesus. Fala dos meios. Segundo, a alegria de Paulo em seguir a Jesus Cristo. Filipenses 2, 17 e também versículo 18. Entretanto,
Entretanto, mesmo que eu seja oferecido, Filipenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Não, versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês, assim também vocês. Pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Esse Paulo aos Filipenses. Oh, glória. Paulo, mesmo sabendo a sua morte, que estava prestes, a qualquer momento, a qualquer tempo poderia acontecer, ele se alegrava, ele encontrou motivo para se alegrar com o esforço dos filipenses, porque era um sacrifício de fé. Ele entendia o que eles faziam e que, pela mesma razão, deviam conservar isso. Da mesma alegria de Paulo, mesmo que as circunstâncias não fossem favoráveis. Porque veja aí, Paulo baseava sua fé e motivação em Jesus, pois era o verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus e que criou a terra. Sabia que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Filipenses 2,6. Que diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Enquanto Satanás quis elevar-se acima de Deus, o seu orgulho, querendo ser mais do que Deus, Jesus se humilhou, né? Jesus, sendo o próprio Deus, se humilhou. Ele desceu. Satanás queria subir. Jesus desceu para depois subir. Satanás subiu na sua arrogância, no seu pecado, na sua rebeldia, na sua desobediência, e caiu. Mas Jesus desceu em humilhação, na obediência por toda a sua vida aqui na terra. O que aprendemos com isso? Que a disposição de Jesus em humilhar-se, descer do céu e tomar sobre si a forma de servo, com isto, conquistou a vitória definitiva sobre Satanás e destruindo o poder do pecado. Porque o império da morte estava presente a toda a humanidade. Todos viviam com medo da morte, o constante medo. Eram todos escravos do pecado, até que Cristo veio e na sua humilhação ele conseguiu a vitória, né? Aleluia. Destruindo o poder do pecado que estava por toda a vida sobre as pessoas. Mas o resultado do orgulho de Satanás, ou do Lúcifer, ele foi condenado ao abismo do inferno. Por esta razão, Deus quer limpar
o coração do homem, né? Não adianta querer novo céu e nova terra antes que Deus opere no coração do homem, né? Limpando, transformando, purificando. Porque perguntaram a Jesus, a gente tem falado aqui, né? Eles perguntaram, quando estabelecerás o teu reino, né? O meu reino já está com vocês, já está no coração de vocês. Enquanto as pessoas estavam preocupadas em Deus transformar, conquistar o mundo, vencer o Império Romano, Deus estava em Cristo, preocupado em limpar, em restaurar o coração do homem. Quer dizer que Deus trabalha por etapas, né? Primeiro, Ele quer libertar o homem dos seus medos, dos seus pecados, da sua arrogância até, e prepará-lo para um outro mundo, né? Para uma outra dimensão que já começa aqui na Terra. Então vamos esperar pelo reino de Deus só no céu, porque o reino de Deus está entre nós, está aqui. Por isso o cristão deve viver os dias de hoje como se estivesse no céu. Quer dizer, onde nós estivermos, no nosso lar, precisa ser um céu. Se nós transformar esse mundo em inferno, será inferno. Mas se por outro lado já vivermos como se estivesse no céu, seria melhor, é melhor para nós. Então a expectativa desse novo mundo prometido por Deus já começa aqui. Então nós devemos experimentar as novas do Evangelho em nossas vidas, desde já. E tentar viver, se esforçar para viver na plenitude celestial. Porque Jesus, Ele nos tirou das trevas, foi para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos em trevas, nós estamos na luz do Senhor. Como desenvolver a salvação com base na palavra de Deus? Eu apenas anotei um resumo disso. Porque a palavra de Deus trabalha em nós, tanto no aspecto do fazer, como no aspecto de ser. As pessoas brigam muito para ser alguma coisa. Mas o Senhor quer que a gente faça alguma coisa para a gente ser alguma coisa. Ou sendo algo, sendo uma pessoa de Deus, uma pessoa nascida de novo, um filho de Deus. Então, o nosso modo de conduta se diferencia do mundo pagão, do mundo corrupto, em todos os sentidos. Porque no versículo 14, também diz: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas do universo, como astros. Então nós vemos
mais um sentido. O primeiro era Lúcifer, que era denominado anjo de luz, mas que caiu por causa do seu pecado. Depois nós vimos Jesus, o nosso rei, o Filho de Deus, com todo o poder e glória, deixar o seu trono e vir à terra, como se fosse uma luz que tivesse apagado, né, por um momento, mas depois reacendeu o seu brilho. Isso denota o seu poder, que Jesus se humilhou na presença de Deus e até dos homens, serviu para agradar a Deus em santidade, em pureza, o homem perfeito, né? Jesus Cristo. Aliás, o único homem perfeito da terra, Jesus Cristo, se humilhou, sendo ele o Deus Santo, poderoso. Da mesma maneira, o crente, o salvo, aquele que se liberta, aquele que se torna filho de Deus também, é elevado a um ponto de se tornar luz no meio das densas trevas, em fazer diferença desse mundo corrompido, né? Então esse é o sentido que Deus quer para nós. Façam tudo. Ele quer que a gente faça antes de ser. Mesmo nós já sendo filho de Deus. Como diz João, que ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Ainda tem coisas gloriosas ao nosso respeito, que nós não sabemos ainda, porque é segredo de Deus. Sabemos que vamos, o apóstolo João dá pelo menos uma indicação, né? Ele disse: uma coisa é certa, e sabemos que vamos ser como ele é. Isso é certeza. Que pelo menos vamos ser como ele é. Então aquilo que Satanás prometeu, aquilo que ele queria e que depois prometeu a Adão e Eva, para que eles fossem igual a Deus, serviu apenas de tentação. Porque eles aprenderam a ser igual a Deus, mas nunca foram igual a Deus. E nenhum homem será igual a Deus. O próprio Satanás queria ser igual a Deus e nunca foi. E nunca será. O homem às vezes se comporta dessa forma, de querer ser igual a Deus e nunca será. Ele precisa descer para a humilhação. No sentido de se humilhar na presença de Deus. Tornar-se puro, como diz aqui. Porque o texto bíblico, primeiramente, está falando para quem já aceitou Jesus. Para quem já é crente. Ele diz: façam tudo sem queixa, nem discussões. Porque vocês estão fazendo para Deus. Porque vocês foram chamados para isso. Aí depois ele diz no versículo 15: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. À medida que vamos obedecendo à vontade de Deus, nós vamos nos purificando, né? Na caminhada de agradar a Deus.
O sofrimento vem, a dificuldade vem, mas nós seremos vencedores. Cristo foi vencedor. Cristo é vencedor. Nós também somos vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Não sendo devedores à carne, mas ao Espírito. Porque esse mesmo poder de criação de Deus também é o poder que nos transforma, que melhora a nossa vida no meio de uma geração corrompida. Ele nos coloca agora como estrelas do universo, em que as pessoas podem olhar para nós e ver o caminho, né? Ver Jesus. Ver o quanto é importante trilhar o caminho da fé, sem nunca desmorecer. Porque é difícil viver neste mundo sem nunca fraquejar, sem nenhuma falha. Mas o que devemos fazer, diz Paulo no versículo 16? Retendo firmemente a palavra da vida. A palavra de Deus é que nos alimenta, que nos dá firmeza, que dá sentido à nossa vida, que nos diz o caminho, nos diz o porquê estamos neste mundo. Enquanto vemos pessoas alienadas, vivendo, praticamente vegetando neste mundo, sem ter um sentido para a vida. Então as pessoas sabem que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem que fazer muitas coisas nesta vida, mas duvidam quanto ao futuro, né? E depois da morte? Então, meus amados, Deus nos fez eternos, mas porém nos deu poucos dias sobre a terra, né? Não nos deu tantos dias quanto Ele vai dar no milênio, né? Pessoas que vão durar cerca de 1000 anos, né? Mas o melhor, quanto à nossa eternidade, é que nós vamos viver muito mais do que 1000 anos. O tempo que nós conhecemos até não vai contar. Deus vai até tirar o sol, né? O sol vai ser Ele mesmo. Vai ser um mundo sem o sol. Os cientistas estão prevendo que o sol, há não sei quantos milhões de anos ainda, vai se extinguir. Vai acabar o seu combustível e vai explodir. Isto é a previsão. A previsão, para não dizer que é só da Bíblia, que é a invenção dos crentes, mas os cientistas estão apavorados, querendo descobrir novos mundos, querendo descobrir outro planeta parecido com a Terra, para fugirem para lá. Pelo menos os ricos, né? Poderiam fugir. Os pobres não teriam como pagar a passagem, né?
Mas Jesus ele nos preparou um lugar, uma morada eterna. Ele vai nos levar para onde Ele está, para que estejamos junto a Ele. Esse é o desejo de Jesus. Assim, no dia de Cristo, diz Paulo, no versículo 16, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, completando o versículo 16. Então, meus queridos, a maior alegria de Paulo, nós podemos perceber, com todo o sofrimento que ele passava, era ver seu esforço, seu sofrimento que ele levou, o tempo que ele gastou em orações, em jejuns, em viagens, em perigos, escrevendo cartas, pregando. Então a maior alegria dele é ver o seu esforço aproveitado. Ou seja, era ver os crentes filipenses, por exemplo, salvos da glória, todos eles participando do arrebatamento. E no tribunal de Cristo, ele, Paulo, por exemplo, sabendo do resultado do seu esforço, do seu trabalho. Então, Paulo pensava todo esse esforço poderia dar em nada. Porque sabemos que o Senhor nos chamou para darmos fruto. Paulo sabia que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele pensava, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então ele tinha toda a responsabilidade. E ele não queria ver que a sua igreja, conquistada com esforço, viesse o inimigo com enganos, com mentiras, e desviasse o povo da verdade. Seria pior para ele, seria um maior sofrimento, seria uma inutilidade não ter resultado na sua obra. Esta é a palavra do Senhor. Nós trouxemos nessa noite. Não preferimos nos aprofundar tanto, porque para que os irmãos entendessem com maior facilidade, com simplicidade, a palavra de Deus. E pudesse também, quem estiver ouvindo, compartilhar com outras pessoas. Pessoas simples também que não entendem nada da palavra de Deus, ou pouco entendem da palavra de Deus, que não têm conhecimento dessa palavra, que sejam libertos por ela, para que ninguém seja enganado, e que no final de tudo possamos ser irrepreensíveis, filhos de Deus, puros, inculpáveis, no meio dessa geração, para que sejamos verdadeiramente como luzeiros,
não famosos nesse sentido, mas humildes, né? Na presença do Senhor, para que a luz de Cristo possa brilhar também através de nós, para que o mundo veja as nossas obras e glorifiquem, como disse Jesus, ao Pai através de nós. Que o nome de Jesus seja exaltado, que Deus abençoe a cada um que nos ouviu nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.